Descobri que sou pessoa com transtorno do espectro do autismo e tenho várias comorbidades. Por esta razão, eu tenho pedido muitos afastamentos do serviço e estou pensando em pedir adaptações laborais com base nessa condição de pessoa com deficiência e em todas as comorbidades que gravitam em torno da deficiência que eu tenho. Será que isso é bom? Olá pessoal, meu nome é Lucério Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. Meus contatos profissionais estão na descrição. Antes da vinheta, a pergunta que eu fiz, será que isso é bom? Obviamente não se refere à deficiência e às comorbidades, porque isto nunca é bom. Isto sempre significa um prejuízo muito significativo para a vida das pessoas. Eu estou me referindo ao fato de alegar a deficiência e as comorbidades para os fins de exercer alguma adaptação laboral. Será que é estrategicamente conveniente fazer isso? Se apegar muito às comorbidades na hora de contar a história e justificar porquê do pedido de adaptação laboral? Gente, não é bom. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. É muito comum que uma pessoa tenha transtorno do espectro do autismo e tenha alguns problemas de barreiras no trabalho, mas sem que ela mesma saiba que tem o transtorno do espectro do autismo. Muita gente descobre que tem TEA depois de 40, 50 anos de idade. Então a pessoa viveu a vida até ali sem nenhum tratamento, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma consciência da deficiência, nem mesmo dos seus sintomas clássicos. Então, naturalmente, esta pessoa tende a desenvolver uma série de comorbidades que vão gravitar em torno do autismo, especialmente porque ela nunca pôde tratar o autismo diretamente. Vamos colocar aqui uma situação exemplificativa. Tem um servidor com TEA que não sabe que tem TEA, e aí ele tem dificuldade, ele entra em crise quando tira ele da rotina. Ele está exercendo uma função que toda hora tiram ele da rotina. E aí, nesse tirar ele da rotina toda hora, isso vai gerando crises. E aí ele vai tentando se regular das crises, que ele nem sabe que está tendo essas crises. É uma coisa que vai acontecendo assim fora do radar, porque você não consegue combater aquilo que você não sabe que existe. Você não consegue nem enxergar aquilo que você desconhece a existência. Então, aí isto vai tomando outras formas. Aí essa pessoa vai recebendo outros diagnósticos. Ele recebe diagnóstico de TDAH, ele recebe diagnóstico de depressão, ele recebe diagnóstico de burnout, de TAG, transtorno de ansiedade generalizado, Então, assim, ele vai recebendo uma série de coisas, de diagnósticos que, na verdade, são desdobramentos da falta de tratamento do TEA. Depois, um belo dia, ele descobre que tem o transtorno do espectro do autismo. Quando ele descobre, aí ele começa a pensar, bom, o autismo não tem cura, já que não tem cura, eu vou ter que dar um jeito de adaptar aqui alguma coisa no trabalho, para ver se fica melhor para mim, mais suportável esse trabalho, Aí, o que ele faz? Ele faz um requerimento, às vezes nem demonstra exatamente, não faz a relação adequada dos sintomas, dos impactos da deficiência nele concretamente, com as atribuições do trabalho. Mas aí ele insiste nas questões que são desdobramentos, no TAG, na ansiedade, no burnout, nas outras coisas que estão ali convivendo junto com o autismo. E às vezes tem gente que apresenta 5, 6, 7 comorbidades no pedido. E qual que é o risco que o servidor corre, ou que o trabalhador corre quando ele faz esse tipo de pedido, fundado não só no TEA, mas num monte de comorbidade? O risco é de que, em vez de conseguir a adaptação laboral que ele pretende, ele leve à junta médica a conclusão de que aquele indivíduo está inapto para o trabalho permanentemente e que, portanto, ele vai ser aposentado por invalidez. Que é muito desvantajoso. Primeiro que você recebe metade aí do que você receberia se você aposentasse PCD, com paridade e integralidade. Primeira coisa. O segundo prejuízo é que invalidez te impede de arranjar outra ocupação depois, porque
se você está aposentado, vivendo às custas da Previdência, né, você diz, você está encostado na Caixa, por invalidez, como é que você depois vai arranjar outro emprego? Você não estava inválido lá atrás, como é que você vai ter outro vínculo de trabalho? Sabe que isso atrapalha. Atrapalha muito, além de ser também, do ponto de vista pessoal, pode ser uma coisa que vai contra as expectativas de realização do indivíduo, né, de carreira, ser aposentado por invalidez. E por que que isso acontece? Em primeiro lugar, é o seguinte, essas condições, gente, ansiedade, depressão, em geral, eu não estou dizendo que são todos os casos, tá, gente? Em geral, consideram-se que essas condições, além delas serem muito variáveis de intensidade, há uma discussão sobre a questão de longo prazo, né? Porque tem umas que o cara pode ficar deprimido 6 meses e de repente no 7º ele melhora. Pode ser tratável com medicamento, pode ser tratável com terapia. Ou seja, a depressão pode não ser uma condição crônica para sempre. Então por isso é que ela não é considerada de saída como sendo uma deficiência. Ó, gente, em algumas pessoas pode. Eu estou falando, tudo aqui que eu estou falando é via de regra, tá? A gente não pode tomar a exceção pela regra e nem a regra pela exceção. Então vamos lá. Em regra, depressão não é deficiência. Em algumas pessoas pode se manifestar como deficiência. Transtorno de ansiedade generalizada também não é deficiência. Não tem nenhuma lei que fala isso. Embora em alguns casos possa ser. Burnout. Burnout é uma doença ocupacional. Tem lá os aspectos legais envolvendo o burnout. O tipo é considerado ocupacional, então quando a pessoa se afasta por burnout, o tipo de benefício que ela recebe é um benefício acidentário, é equiparável a acidente de trabalho e tal. Mas não tem nenhuma lei que fala que de cara é uma deficiência para aposentar PCD. Então de regra não é. Se você está pedindo uma adaptação laboral porque descobriu que tem o diagnóstico de TEA, é porque a lei do TEA, a lei do autismo, a lei 12.764 de 2012, diz que o autista é deficiente para todos os efeitos legais. E uma das coisas que o deficiente pode ter direito, pode porque não é todo deficiente, tá, gente? É só o deficiente que demonstre a necessidade clínica da adaptação laboral é que tem direito. E essa demonstração tem que ser feita com documentação e também passando pela junta médica que deve reconhecer e confirmar essa necessidade. Então, a condição que te dá o direito à adaptação é a de pessoa com deficiência, é o autismo. Então por que você tem que misturar tanta coisa? Tem gente que acha que vai reforçar a tese da necessidade da adaptação, ficar colocando o burnout, colocando a ansiedade generalizada, colocando a depressão, colocando as ideações impertinentes, colocando tudo aquilo, o TDAH, tudo aquilo que está em torno. Não ajuda. Não ajuda porque essas condições não são deficiências. E todas elas associadas podem levar a um quadro de incapacidade para o trabalho. E se essa for a conclusão da junta médica, você não vai conseguir redução de jornada, você não vai conseguir home office, eles vão te aposentar por invalidez. Porque você está colocando tanta coisa aí que o médico vai acabar interpretando que você não está apto para o trabalho. Aí te aposenta por invalidez. Então, o segredo para você fazer um bom requerimento de adaptação laboral, de redução de jornada, por exemplo, não é ficar juntando um tanto de condição. Aí tem gente que coloca o tanto de remédio que toma. Olha, se você toma remédio é porque é tratável. Então o remédio não está funcionando? Olha, é o contrário do que as pessoas acham. Você falar que toma medicação não te ajuda a conseguir adaptação. Porque o medicamento já é uma adaptação. Ué, se você está tomando o medicamento é para obter um resultado. Se você está obtendo o resultado que o medicamento oferece, você está tratado. Se você está tratado, você não precisa da adaptação. Então, você está vendo? Estrategicamente é ruim ficar juntando aquele monte de condição. A pessoa junta a receita, os remédios que toma, que não sei o quê, que tem 4, 5, 6 comorbidades, toma aqui a cipteia. Sabe? Isso não é bom. Para conseguir a adaptação, você tem que individualizar a deficiência, o diagnóstico que você recebeu. Vem cá, você é autista? Ok. Qual é o impacto do autismo em você? É esse e aquele. Tá. E como é que esses impactos interagem com o seu dia a dia lá no trabalho? Ah, eu atendo gente, tá vendo? Um dos impactos que eu tenho é a bateria social. Eu tenho hipersensibilidade a excesso de interações. Quando eu interajo com muita gente, eu fico esgotado, minha bateria social não dura nada. Então, pá,
Já encontrei uma barreira aqui que justifica uma redução de jornada. Ah, e lá também tem muito barulho, tem muita maquita ligada, eu ensurdecedor, eu entro em crise, eu tenho meltdown quando eu ouço muito barulho, muito tempo, aí eu tenho que ir para o banheiro para me regular, sabe? E outro motivo, outra interação do impacto do TEA com o ambiente de trabalho. Ah, o ambiente de trabalho tem muita luz, excesso de luz, não tem como fazer essa adaptação, porque a sala onde eu trabalho lá tem muita luz, tem muita gente, não dá para mudar só por minha causa, né? Então, outro impacto concreto ali. Então, você vai juntando esses impactos, esses sintomas do autismo individuais, tá, gente? Porque cada um é cada um. Não adianta o médico colocar no laudo lá que, tem falta de reciprocidade, não olha no olho, tem ideias fixas, tem hiperfoco, porque isso todo autista tem. Tem que ser concreta, mas cada um tem uma estereotipia, tem uma crise, tem um tipo de fixação, tem um hiperfoco diferente. Cada um tem um jeito diferente de lidar com as outras pessoas nas interações intersubjetivas. Então, tem que individualizar. Se colocar genérico ali, sabe o que a junta médica vai pensar? Esse laudo é fake, porque o médico deu o diagnóstico clínico, precisou observar o paciente, não conhece o paciente, não sabe dizer nada sobre ele, a pessoa só repete ali os sintomas clássicos do autismo, não foi capaz de individualizar o caso daquele autismo, deve ser fake. E tem isso, tá, gente? Na cultura das juntas médicas tem isso, eles tendem a achar que os diagnósticos tardios de TEA são fake, são diagnósticos mal refletidos, banalizados. Eles acham isso. Então, por isso é que a documentação clínica tem que ter um nível de detalhamento, no mínimo respeitável, aceitável. Entende? Então, fica aqui a dica. Se você for pedir adaptações laborais por causa, com base jurídica, numa deficiência que você tenha, não precisa usar as comorbidades. Se você ficar usando muita comorbidade, o risco vai ser te aposentarem por invalidez e aí vai ser muito prejudicial para a sua carreira. Você vai querer uma adaptação, não vai conseguir, vai sair do jogo com uma coisa muito pior. Eu espero, então, que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho e principalmente que dê um like. Eu digo principalmente o like, porque se você não quiser me seguir, se você não quiser se inscrever, tudo bem. Mas quando você dá um like, pelo menos, aí o YouTube mostra para mais pessoas o vídeo, porque entende que se tem muita gente dando like é porque o vídeo é relevante. Se é relevante, vamos mostrar para mais gente. Então, não esqueça de deixar o seu like antes de sair, tá bom? Os meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.